Opa, opa, rapaziada. Hoje eu vou estar aqui contando histórias bizarras. Aqui nesse ar sombrio do Doors, vamos estar contando histórias bizarras que aconteceram comigo. Muito bizarras. Histórias muito bizarras mesmo. Pode crer. Enquanto a gente vai contando essas histórias bizarras, vamos jogar um Doors nesse ar maléfico e cheio de som. É o que? Ou não? E cheio de sei lá o que. Enfim, vamos estar aqui contando a primeira história. A primeira história não é bem de terror, mas vamos lá, né? Um dia, numa bela noite, eu fui dormir e chegando lá na minha cama, no meu quarto, que dormiam meus 3 irmãos. Quer dizer, eu e mais meus 2 irmãos, Vitor e o meu outro irmão. E eu numa beliche. Eles nas 2 camas de baixo e eu numa beliche que tinha. Então, eu consegui dormir. Lembrando que naquela beliche, e várias noites eu não conseguia dormir. Não conseguia de jeito nenhum. Algo me atentava quando eu estava dormindo lá. Alguma coisa fazia eu não conseguir dormir. E me perseguia toda noite. E eu não conseguia dormir. Eu ficava arrepiado mesmo não vendo nada e escutando nada. Mas enfim, quando eu peguei no sono, eu tive um sonho bizarro. Era um sonho de terror. Eu ficava tendo sonhos estranhos, muito estranhos. E toda vez que eu finalizava um sonho, eu entrava em outro sonho. Eu ficava em uma linhagem de sonhos. Todos eram sonhos de terror, pesadelos. E sempre que acabava um, eu ia para outro sonho de terror. E continuou isso até, eu acho que no 40º sono. Eram muitos sonhos que vieram sem parar. Mas continuando. Eu tava tendo esses sonhos e era um sonho lúcido. Eu percebia que eu tava dormindo. Eu podia controlar, mas eu não consegui controlar. Então, no sonho, eu fiquei passando de sonho em sonho, até que chegou um muito maravilhoso. Depois de vários sonhos, ou caindo de prédios, ou caindo de alguma parte, eu cheguei em um sonho em que tinha uma pessoa... Peraí, rapidão. Bora, Vitor, já achei a chave. Eu tinha chegado em um sonho muito bizarro. Nesse sonho, eu estava na sala da minha casa. Na minha frente, avistei um homem muito forte. Um homem muito musculoso, que parecia estar treinando há pelo menos uns 5 anos, até 10 anos. Um homem muito musculoso. Esse homem musculoso, tinha uma aparência meio bizarra. Ele usava um manto que cobria as suas pernas. E esse manto era bizarro. Porque esse manto fazia uma coisa. Ele cobria suas pernas. Um manto muito branco que chega a brilhava. Era um homem branco, mas um pouco escuro, mais ou menos pardo. Então, morri. Mais rápido? Sim. Mas continuando aqui a história, descrevendo o homem. O homem era muito musculoso, tinha um manto branco que cobria suas pernas, e o seu principal detalhe, no lugar da cabeça, ele guardava outra coisa. Ele não tinha uma cabeça. Isso que me deixava mais marcante ele. No lugar da cabeça, havia como se fosse um sol, uma luz que brilhava intensamente, em chamas, brilhava, muito poderosa. E isso me intrigou muito. E esse homem brincava com um brinquedo de trem, que tinha trilhos, e tinha um trem que ia passando quando ele empurrava o trem. Isso me intrigou, até que uma hora chegou uma parte do sonho, em que eu estava pedindo desesperadamente para o homem: por favor, me tire daqui, eu não aguento mais ficar nesses sonhos. E então, o homem apontou a mão para mim. Ele abriu sua mão e apontou para mim, e disse: acorde. Quando ele apontou a mão para mim e disse: acorde, eu acordei em um pânico gigantesco. Eu acordei de uma forma desesperada. Isso foi o fim do meu sonho. Eu não me lembrava de praticamente mais nada do sonho, só desse homem. E até hoje eu guardo essa história comigo. Falei pra minha mãe, pro meu pai e pros meus irmãos.
mas até hoje eu nunca descobri nada do que era. Essa foi a história 1. O que vocês acharam? Lembrando que essas histórias são totalmente verdades e aconteceram comigo. E se vocês quiserem, mandem aqui histórias que aconteceram com vocês, que vocês não conseguiram explicações. Mande aqui que eu vou falar nos vídeos. Mas enfim, agora vamos para a história 2. A primeira foi o Homem da Luz dos Sonhos. Um nome que eu acabei de inventar. Mas enfim, agora vamos para a segunda história. A segunda história, ainda voltando para aquela beliche, naquela noite eu não conseguia dormir. Como eu disse na última história, toda noite naquela beliche eu não conseguia dormir. Só depois de muito tempo, tentando, eu conseguia. Mas naquela noite eu tinha conseguido ir dormir mais rápido. E mesmo assim tinha uma coisa. No meio da noite eu costumava acordar completamente do nada. Mas naquela noite eu acordei com um som muito alto vindo da minha sala. Meu quarto ficava do lado da minha sala. Então, era normal escutar qualquer barulho. Mas aquela noite, eu escutei o som do meu pai me chamando. Chamava meu nome várias e várias vezes. Um som alto. Era idêntico à voz do meu pai. Me chamava desesperadamente, como se alguém estivesse fazendo algo mal para ele. Mas algo me controlava para eu não ir até a sala. E eu consegui me controlar. Então, depois de um tempo, vários e vários minutos, eu acho que se passou uns 10 minutos. E passou a voz. E depois que passou a voz, depois de mais ou menos um minuto, eu consegui voltar a dormir. E eu consegui dormir de boa, sem acordar mais nenhuma vez aquela noite. Eu nunca tive uma explicação certa para o que aconteceu. Mas depois de alguns anos, eu vi pessoas distribuindo livros, pessoas pregando, distribuindo os livros do Apocalipse para algumas pessoas no ônibus. Eu vi aquele livro e não entreguei para ela. Mas eu fiquei intrigado com a capa daquela Bíblia do Apocalipse. Então, depois de vários anos, depois de mais ou menos um ano, eu vi meu amigo João Pedro. Vamos chamar ele de João Pedro. Eu não me lembro nem como é que é o nome dele. Embora eu chame ele de João Pedro. Eu me lembro que ele tinha falado uma coisa. Ele estava mostrando coisas na bolsa dele. Então, eu vi um livro. Era o livro da Bíblia do Apocalipse. Eu pedi emprestado o livro, porque eu estava com curiosidade por causa da capa. Então, eu levei a Bíblia para casa. Quando eu estava lendo a Bíblia, eu vi uma coisa que me deixou assustado. Tinha aparecido no livro. Com licença, peraí. Voltando. Minha mãe me chamou ali e eu tive que fazer uma coisa. Mas continua. Eu me deparei com uma coisa na Bíblia que me deixou assustado. E eu fiquei surpreendido. Eu me deparei com a Bíblia nas escrituras sagradas do Apocalipse, dizendo: Satanás consegue imitar a voz de qualquer e todos, de tudo e todos. Então, ele usa isso para enganar os outros e levar junto com ele. E depois disso, eu me intriguei. Eu tinha escutado a voz do meu pai me chamando e depois, desesperadamente, depois de algum tempo, eu vejo aqui. E essas são as histórias bizarras de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e falou!